Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Deixa eu te dizer uma coisa, presta bem atenção nisso. Deus tem uma solução para esse seu problema, para essa sua crise, que ainda não passou pela sua cabeça. E há uma razão para isso. Ao longo dessa palavra de hoje, eu quero te contar qual é a razão, tá bom? Então, por favor, ouça essa palavra até o final, porque Deus tem uma estratégia perfeita, Deus tem o jeito certo, Deus tem o momento exato para agir, e Deus tem os seus princípios. E se você fizer direitinho do jeito de Deus, tenha certeza que a sua vida vai ser muito, mas muito melhor, tá bom? Fica comigo até o final, porque você vai compreender aos poucos de que forma Deus quer abençoar você, de que forma Deus pode te ajudar, de que forma Deus fará o milagre na sua vida. Aproveita, já dá o seu gostei, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e lembre-se de compartilhar essa palavra que é muito importante. Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 55 e 56. Está escrito assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Olha só que interessante. Esse é o tipo de visão que, quando a gente pensa sobre ela, muitos de nós talvez pensaríamos que esse foi um momento de glória na vida de alguém. Um momento de conquistas, um momento em que as coisas se encaixaram e finalmente ela conseguiu tudo o que queria. Olhando sobre essa situação, muitos de nós, se não conhecermos a história, vamos pensar que esse foi o auge da vida desse homem chamado Estevão. Mas não foi no momento de muita alegria, de muita glória, de muita realização que ele teve essa visão magnífica. Foi num momento de dor, de angústia, de tristeza, de frustração, por que não dizer de decepção? Enfim, não foi um bom momento. Sabe por quê? Essa situação acontece logo depois que Estevão havia pregado um belíssimo sermão. Qualquer pessoa que prega a palavra, que anuncia a palavra, quando tem uma oportunidade de pregar, quando é convidado para compartilhar uma palavra, essa pessoa procura se preparar, ela procura comunhão com Deus, ela procura estreitar ainda mais os seus laços de amizade com Deus, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, em busca de uma palavra que realmente possa ser uma palavra abençoadora. Para todo aquele que prega a palavra, quando a gente prepara um sermão, uma palavra, a gente cria uma expectativa. E na maioria das vezes é uma expectativa de que a gente realmente consiga mexer com o íntimo de cada pessoa,
que aquele sermão realmente possa produzir nas pessoas arrependimento, desejo de conserto, que aquele sermão realmente possa mexer com o coração das pessoas de tal forma que elas respondam positivamente àquele sermão. E eu imagino que Estevão estava com essa expectativa, porque todos nós, em qualquer momento da vida, quando a gente vai fazer alguma coisa, nasce automaticamente no nosso coração uma expectativa. Eu imagino que aconteceu assim com Estevão. E ele procurou ser correto. Ele procurou pregar um sermão cristocêntrico. Ele pregou uma palavra bíblica, pura, genuína. Ele não se desviou em nada do que ele falou. Foi um dos mais lindos sermões da história. Mas a resposta a esse sermão, sabe o que foi? As pessoas que estavam ouvindo ficaram indignadas, revoltadas, mas numa revolta tão grande que diz a palavra que eles rilhavam os dentes. Sabe o que é isso? Você já viu alguém fazendo isso? É aquele momento que você tira alguém do sério e essa pessoa parece que deixa de ser uma pessoa, um ser humano, passa a ser um animal enfurecido. O verso 54 que vem antes dos que nós lemos diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. E eles partiram para cima dele. Ali, Estevão estava cara a cara com a morte, de frente com o seu destino. Mas é nesse momento que ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Jesus, a glória de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui e que eu creio que serve de ensinamento para mim e para você é: por mais que você tente fazer o seu melhor, por mais que você tente andar na linha, por mais que você se esforce para fazer algo de Deus, é bem possível que pessoas se levantem contra você, prontos para te atacar, para te difamar, caluniar, te destruir. Estevão passou por isso. Mas Estevão, diante da morte, diante do perigo de perder a sua vida, ele fitou os olhos nos céus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você aqui nessa palavra, trazendo para você algumas razões pelas quais, diante de um momento crítico na sua vida, você não deve olhar para baixo. Lembre-se, Estevão olhou para o alto, para o céu. Eu vou te dar algumas razões para você não olhar para baixo, porque muitos de nós, diante de crise, adversidade, dificuldade, a gente às vezes olha para baixo. E o que é olhar para baixo? Abaixo de nós, abaixo de ti, está um caminho que você já percorreu. Não vai adiantar ficar olhando para lá, porque abaixo de nós está o passado. Aquilo que já foi, o passado não volta, passou. E agora é preciso pensar no que precisa ser feito hoje. Tem muita gente que diante de uma situação adversa fica olhando para baixo e olhando para trás. Ai, se eu não tivesse estado lá. Ah, mas e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito daquele outro jeito? Olhar para baixo é o mesmo que olhar para trás. Não dá para consertar olhando para baixo. Não dá para fazer nada no ontem. Aquilo que precisa ser feito tem que ser feito no hoje. Sabe do que mais? Abaixo. Olhar para baixo é olhar também para as pessoas com menos capacidade do que você. Tem gente buscando socorro em gente que pode menos do que ela. Sabia que tem um monte de gente que você está olhando para elas aí, imaginando que elas podem te ajudar, mas não podem. Elas têm a sua vida, elas têm os seus problemas, elas têm as suas coisas.
E muitas dessas pessoas, ao invés de te ajudar, elas podem te prejudicar. Sabe como? Te desanimando, falando das suas situações, da sua má sorte, lamentando-se. Sabe aquela pessoa que você chega diante dela tentando encontrar um amparo, uma ajuda, e você vai, quando você começa a contar a tua história, ela já te atropela falando de algo ainda pior, porque no fundo ela também está querendo solução para o problema dela. Você vai para levar o seu problema e ela te apresenta outro maior ou pior. Aí você vai com um problema, volta com 2 para casa. Essa é uma razão pela qual você não deve olhar para baixo. Não dá também para a gente ficar olhando para os lados, porque ao lado estão as circunstâncias. E as circunstâncias muitas vezes são a causa pela qual você chegou a esse problema. E não dá para a gente resolver problema meramente olhando para ele. E isso é algo que acontece na vida da gente nas situações mais corriqueiras, sabe? Eu me lembro que de vez em quando eu preciso consertar alguma coisa aqui em casa, como a despensa que guarda as ferramentas é um pouco longe aqui do lugar, da parte de dentro da casa, esses dias mesmo eu precisei fazer um ajuste aqui, apertar uns parafusos. Aí eu fui lá fora na despensa, peguei a chave de fenda, voltei para apertar o parafuso, percebi que a chave de fenda não encaixava. Por quê? Porque não era na medida do parafuso. A chave de fenda era gigante, o parafuso era pequeno, não entrava. E aí parece que dá um branco na cabeça da gente. Eu fiquei tentando apertar com aquela chave de fenda que não encaixava. Ela ficava só rosqueando e gastando, tanto ela quanto o parafuso. Não resolveu. Eu tive que me levantar, ir lá e pegar a ferramenta adequada. E às vezes em situações na vida da gente é assim que acontece. A gente está fazendo algo que não está resolvendo o problema, mas a gente fica insistindo com aquilo ali, olhando para o problema como se ele fosse resolver. No meu caso, não adiantava eu ficar torcendo aquela chave ali. Eu tinha que me levantar, sair, pegar a chave menor, adequada, que se encaixa, e então eu conseguiria fazer o trabalho. Mas a gente às vezes parece que dá um branco, né? Você fica insistindo naquilo, fica ali olhando para o problema, mas não resolve. Sabe qual é a saída? A grande e verdadeira saída é olhar para o alto. Aqui eu me lembro daquele Salmo 121, que diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhar para o alto é elevar os olhos. É isso que está escrito. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. E quando ele levantou a sua cabeça, olhou para o céu, o que ele viu? A glória de Deus e Jesus. Olhar para o alto pode significar lembrar que existe algo maior pelo qual nós lutamos. Sim, porque a vida às vezes quer nos convencer que nós estamos aqui lutando simplesmente para pagar boleto e atender telefonema de São Paulo. A vida quer nos convencer de que a vida é só isso mesmo. Aliás, a vida recebe, o sistema. Quando eu digo a vida, eu falo o sistema, o mundo à nossa volta, a força que às vezes impera nesse mundo, governa esse mundo, que é uma força maligna, que é o príncipe da potestade do ar. Então o inimigo, junto com esse mundo, eles querem nos convencer que a nossa vida é só isso aqui. Então a gente tem que se matar, tem que se arrebentar para poder conseguir ter uma casa, um carro, criar os filhos, e então a vida acabou. Mas não, a vida não é só isso. Estevão olhou para o alto, e eu creio que quando ele olhou para o alto, ele se lembrou que a luta dele
Não era para permanecer aqui na terra, só resolvendo problemas. Não. Existia algo maior. Maior. E esse lugar, esse algo, é estar ao lado de Deus pela eternidade. Olhar para o alto é olhar para o lugar de onde pode vir a solução. É lá do alto que vem a solução. Olhar para o alto pode também significar a gente se recolher à nossa insignificância, porque às vezes a gente se acha muito grande, mas na verdade, diante de muitas situações, diante da nossa incapacidade, da nossa impotência enquanto ser humano, nós temos que olhar para a nossa pequenez. Somos pequenos. Mas quando entendemos que somos pequenos, nós nos tornamos como uma criança. E quando nos tornamos como uma criança, chega diante de nós o adulto, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. E Ele chega para nos oferecer proteção e segurança e resolver os problemas que nos afligem. Eu quero convidar você para pensar que Deus não apenas tem a solução, mas Ele tem a solução eficaz. E preste atenção nessa frase. A saída pode ser algo que está muito além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Deus tem sempre algo mais elevado do que podemos pensar. É mais ou menos como aquela pessoa que tem assim um negócio pequenininho e está tentando resolver com aquele negócio e não consegue, e Deus está dizendo: ei, larga disso, eu tenho algo muito maior para você. Eu não vim aqui na sua vida para consertar esse negocinho, não. Eu quero te conduzir para algo muito, muito maior. Deixa isso para lá e vem comigo, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Querido Deus, obrigado pela tua bondade, pela tua disposição em nos acolher com a tua graça, com a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque a tua bondade nos envolve, nos oferecendo perdão, conserto, reconciliação e esperança. Esperança que nos ajuda a levantar a cabeça para o alto e seguir em frente. Vislumbrar um tempo novo, vislumbrar a cura, a recompensa, as portas abertas, a reconciliação, a restauração. Obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco, porque o Senhor é bom e essa sua misericórdia às vezes até nos constrange, porque diante da nossa pequenez, muitas vezes não conseguimos enxergar a tua grandeza, a tua magnitude, a tua majestade. Meu Deus, há muitas pessoas agora que me acompanham comigo nessa oração, buscando a solução das suas crises, dos seus problemas, das suas lutas, das suas adversidades. Dificuldade nos relacionamentos, ó Deus, quantas pessoas sofrendo com um relacionamento que foi contaminado pela mentira, pela intriga, pela traição. Mas existe ainda um desejo de restauração. Existe
existe uma voz que vem de dentro e diz: eu não aceito isso, eu não admito isso. Meu Deus, fortaleça essas pessoas que lutam pelas suas famílias, pelos seus relacionamentos. Abre os olhos delas, fortaleça sua fé, sua esperança. Acolhe os aflitos, os necessitados, os que estão em crise financeira. Levanta pessoas para ajudá-los, para confortá-los. Toca também na vida daquele que está enfermo, das pessoas que estão desenganadas pela medicina, das pessoas que receberam uma sentença de morte. Há um espírito de morte rondando esse lugar. Em nome de Jesus eu te mando embora agora, espírito de morte, enfermidade, perturbação, opressão, vai embora em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus, seja glorificado e exaltado nessa vida, na recuperação dessa vida, dessa saúde, na recuperação desse lar, nas portas que vão se abrir e na prosperidade e fartura que irão chegar. Que o Senhor faça um grande milagre na tua vida e assim que você glorifique Jesus, o nosso Rei e Salvador. Amém! Louvado seja Deus! Eu quero muito que você me ajude a espalhar essa mensagem. Será que você pode mandar essa mensagem para pelo menos 12 contatos seus? 12 contatos. Por favor, mande essa mensagem para 12 pessoas hoje. Lembre-se de dar o seu gostei, pode deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, pode assistir esse vídeo que está aparecendo aqui, porque ele pode abençoar a sua vida. Um forte abraço, fique com Deus, estou indo com ele também.